Dobre ultra cerca. Talvez você ache até difícil, né? Mas que tal Dila Mishvidobissa Eclesiashi? Até lembra um pouquinho eclesia. O primeiro é em russo, o segundo é em georgiano, tá? E depois eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu não sabia e nem imaginava que ia encontrar uma língua mais difícil do que o russo. E é o georgiano, e depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas é uma alegria muito grande estar aqui de volta depois desse tempo. É muito bom rever tantos irmãos queridos, irmãos que me ajudaram com certeza a crescer como cristão, como pastor, afiando, como diz o livro de Provérbios, né, afiando um ou outro, né, isso é muito bom. E mesmo que naquela época a gente dói, né, mas a gente cresce. É uma alegria muito grande ver aqui o presbítero Astolfo, né, que me acompanhou, o presbítero Levi, com suas famílias. É uma alegria tremenda. Então eu quero dizer que eu sou muito grato a Deus por estar aqui com minha esposa. Azaf e Elizabeth, graças a Deus, estão bem, estão nos Estados Unidos, com a vida deles. Nós temos quase que fazer uma agenda para falar pelo menos com a Elizabeth, mas é assim que a coisa que acontece. Mas bem, quando eu tinha uns 8 a 10 anos de idade, tem muito tempo, viu, gente? Quando eu tinha 8 a 10 anos de idade, eu morava com meus avós aqui em Aracaju. Eu morava com meus avós porque eu era irmão gêmeo. Talvez você não sabia, mas eu tinha um irmão gêmeo, e era Marcos Vinícius e Marcos Aurélio. E Marcos Aurélio, apesar de sermos da mesma placenta, eu nasci gordo, forte, meus olhos eram claros, o olho dele era bem escuro, ele tinha um cabelo bem liso, meu cabelo era encaracolado, e ele tinha um problema de coração e eu não tinha. Então, por causa disso, minha mãe deu para minha avó, que morava aqui em Aracaju, e eu fui criado até os 5 anos de idade, porque ela teve que lidar com a doença do meu irmão, e tinha mais 2 irmãos ali um pouco mais velhos. Só que ele morreu com 5 anos e 1 mês, e mamãe e meu pai, eles moravam em Riachuelo, tá? E por causa da distância, eu só ia para Riachuelo nas férias. E quando meu irmão morreu com 5 anos e 1 mês, meus pais foram me buscar lá na casa de minha avó, querendo trazer para casa. E eu não quis ir. Então eu sou literalmente um menino criado com vó. Certo? Então já sabe o que pode ter sido algum problema gerado. Mas com 5 anos eu não quis voltar e passei toda a minha vida. Então, nas férias eu ia para Riachuelo. E eu lembro que Riachuelo meu pai morava numa casa, aquelas casas antigas, com o telhado era bem alto, o telhado bem alto, né? E naquela época, ele gostava muito de passarinho. Eu não sei como é hoje, se você pode ter gaiola de passarinho em casa, eu não sei isso. Mas naquela época, isso eu estou falando há 40 e lá vai fumaça, anos atrás, meu pai tinha esses passarinhos lá, né? E eu lembro como hoje que um dia, eu não lembro se foi a minha culpa, eu não lembro, eu era pequena, ou foi a culpa de meu pai, mas deixou a porta da gaiola meio aberta e o passarinho voou. Era um cabeça. E meu pai gostava de ouvir e tal. E eu sei que aquela casa alta, né, aquele telhado alto, e aquele passarinho subiu e ficou se batendo, porque não dava para ver claramente a maneira, só podia sair pela porta, a porta fechada, e ele se batendo lá. E o que aconteceu, e até hoje eu não sei exatamente o que é que passou na cabeça daquele pássaro, mas mesmo naquela altura, de uns 3 metros de altura, eu não lembro exatamente, mesmo estando lá, como se fosse daqui para a parede lá atrás, uns 5, 6 metros da gaiola, aquele pássaro voou e entrou novamente na gaiola. Isso não é conversa de pescador, tá? Estou contando o que eu vi. E até hoje eu não sei exatamente, mas o que eu creio que aconteceu ali é que aquele pássaro, ele havia passado tanto tempo
dentro daquela gaiola, que ele tinha uma concepção que aquilo ali era a verdadeira liberdade. E como ele não viu nenhum caminho, ou tudo era diferente, ele resolveu voltar. A falta da verdadeira da experiência de liberdade e a falta do caminho que o levaria à liberdade o fez escolher para a concepção que ele tinha de liberdade, que era dentro daquela gaiola. Eu creio que assim também é o ser humano. O ser humano sem Cristo, Deus criou originalmente o homem e a mulher para serem livres. Mas, por causa do pecado, isso trouxe ele para uma escravidão. É interessante que, muitas vezes na nossa mente, quando nós ouvimos a palavra paraíso, eu disse agora essa palavra, paraíso, o que é que vem na sua mente? Quem pensou aqui no Jardim do Éden? Sinceramente, quem pensou no Jardim do Éden? Gente, o Jardim do Éden não era o paraíso. Porque um jardim bonito, sem Deus, não é um paraíso. O que fazia aquele lugar de paraíso não era o jardim, mas era a comunhão e a presença de Deus. Então, muitas vezes existe uma falsa concepção de liberdade que nós aprendemos e nós nos acostumamos a viver. O diabo, então, ali no jardim do Éden, ele confundiu o homem e a mulher com um conceito errado de liberdade. Lembra do texto lá em Gênesis capítulo 3? Dizendo, olha, venha comer aqui desse fruto, que podia ser, o que é que você pode escolher qualquer fruto que seja. Não creio que tenha sido uma maçã, mas tudo bem, esse é outro detalhe. Mas ele disse, não posso comer, porque Deus disse, o Senhor disse que se eu comer, eu vou morrer. Não, você não vai comer, vai lhe dar conhecimento, vai fazer com você se tornar quase igual a Deus. E esse foi o grande problema. Mas logo depois nós vemos que Deus não se agradou daquela separação, Deus não se agradou da queda do homem, e ele logo ali, no versículo 15 do capítulo 3, ele já diz o que vai fazer, ele diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo os teólogos chamam do proto-evangelho, que é exatamente a primeira menção sobre o evangelho que surgiu na Bíblia, logo ali em Gênesis. Jesus, então, o Filho, ele abre a porta e nos convida a experimentar a verdadeira liberdade, que não é apenas sair da prisão, mas é viver dia a dia na presença de Deus, usufruindo da comunhão com Ele. É viver o paraíso aqui na terra. É viver o paraíso aqui na terra. Sentir o gostinho. Abra comigo em João capítulo 8. Versículos 31 a 36, vou falar de maneira breve, uma devocional, porque o nosso objetivo hoje também é que depois da segunda parte, eu quero trazer a Geórgia para vocês, eu quero abrir um pouco para perguntas, eu quero mostrar para vocês o que Deus tem feito, e até mesmo incentivar, e quem sabe alguém aqui possa ir para lá conosco, tá? Mas vamos deixar para a segunda parte. João capítulo 8, versículo 31 a 36. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhes, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, seres livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai eterno, nós queremos colocar a Tua palavra diante do Senhor e que o Senhor venha falar ao nosso coração,
o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais nesse momento. Ajuda-nos a prestar atenção à Tua voz. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Olhando aqui em João capítulo 8, nesses versos, nós podemos fazer aqui, pelo menos claramente, três afirmações sobre a liberdade. E a primeira que eu quero colocar aqui, está no versículo 31 e 32, é que a liberdade começa na verdade. A liberdade não começa em nenhum outro lugar, mas ele começa na verdade. Ele diz aqui: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade não é fruto de filosofia humana, mas sim da revelação divina, ponto. E somente na palavra de Deus nós encontramos o caminho para a verdadeira liberdade. E segundo o texto aqui, a marca de um discípulo de Cristo é exatamente andar e permanecer fundamentado na palavra, não fundamentado nas modas, não fundamentado nos livros seculares que aparecem por aí, não é fundamentado em qualquer outra fonte, mas a não ser o que está escrito na palavra de Deus. É permanecer na palavra, é viver em obediência à palavra, em comunhão em Cristo. E no mundo pós-moderno que nós vivemos, nós encontramos muitos defendendo que todos podem encontrar a sua própria verdade. O que é verdade para você pode não ser para mim. Isso é um engano do capeta. Isso é fruto de uma tentativa, de uma artimanha do mundo espiritual para tirar Deus do coração das pessoas. C.S. Lewis, creio que muitos conhecem, o autor das Crônicas de Nárnia, aquele famoso, em 1942, isso aí dá 80 anos atrás, ele escreveu um livro, que é The Screwtape Letters, que traduzido fica, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Esse é o título do livro, tá? Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E ele conta a história de um demônio sênior, Screwtape, que ele escreve cartas para o sobrinho, um demônio de terceira categoria, um demônio tentador, aprendiz, chamado de Wormwood. E ele busca, esse demônio sênior, ele busca orientar como é que o seu sobrinho pode garantir a condenação de um homem britânico, de um inglês, na época, lembra que o C.S. Lewis ele era inglês, conhecido no livro como Paciente, é o nome do livro, ali naquele período da guerra ali da Segunda Guerra Mundial. E C.S. Lewis ele critica o relativismo da verdade, mostrando como o demônio, o Screwtape, ele manipula os humanos para que pense em termos de moda intelectual, de moda de perspectiva moderna, desvirtuando do que é a verdade, em vez de buscar a verdade de forma objetiva, em vez de buscar a verdade daquilo que está escrito nas Escrituras, tenta inventar moda. A carta número 1, Screwtape aconselha o Wormwood a distrair o paciente, que é aquele homem, do raciocínio lógico e da busca da verdade, mantendo-o ocupado nas impressões, na atmosfera intelectual. O que é que o texto diz? Diz assim, o melhor, isso é o conteúdo da carta, traduzido aqui, o melhor que você pode fazer é mantê-lo longe da questão da verdade. Ensine-o a chamar isso de questão acadêmica. Então, quando você lê, ajuda a que essa pessoa, que o paciente, ou melhor dizendo, aquele homem, quando ele lê e vê a verdade, ele diz, não, isso é só uma questão acadêmica. Isso aí é só para aqueles que estão no seminário. Isso aí não é uma verdade absoluta. Faça isso que você vai fazer com que o paciente continue longe de Deus e, por fim, vai ser condenado. Na carta 25, Screwtape fala sobre a importância de substituir a busca pela verdade pela busca por novidade e moda intelectual. A gente nem vê isso aqui hoje em dia, né? Esse livro é tão atual, tão atual. Pessoas que olham e dizem, não, isso aí é antigo, isso que é falado aqui na igreja, isso é antigo. Tem que buscar algo novo. Tem que buscar algo novo.
C.S. Lewis diz aqui, nessa carta, no 25, o demônio faz assim, olha, o que queremos, se possível, é manter o homem sempre afastado da pergunta, isso é verdadeiro? Nós precisamos, é o que diz o demônio, nós precisamos manter o paciente sem perguntar, sem questionar o que ele vê. Ele é novo, é bom. Se é moderno, é bom. Eu não posso questionar, peraí, mas isso aqui está dentro das Escrituras? Isso é realmente verdade? Essa era uma estratégia do demônio nesse livrinho há mais de 80 anos atrás. Ele diz assim, o que queremos, se possível, é manter o homem sempre afastado da pergunta se é verdadeiro e levá-lo a perguntar, isso é novo, é interessante, é aceito. Então, C.S. Lewis aqui, ele aponta o relativismo como uma arma espiritual. Lewis mostra que o relativismo não é apenas uma falha intelectual, mas é uma tentação espiritual que tenta afastar o homem de Deus. Então, a primeira afirmação que a gente pode fazer aqui, lendo para esse texto, é que a liberdade começa na verdade. Você quer andar em liberdade? Não corra das Escrituras, porque é lá que você vai encontrar a verdade. Não fique com sua orelha, seu ouvido coçando, quando você fica vendo essas modernidades que tem por aí, esses livros, esses best-sellers, essas autoajuda, essas coisas. Tudo faz cosquinha e leva você para longe e distante de Deus. Tudo que você precisa está aqui nas Escrituras. É tudo o que você precisa, porque foi o seu Criador que fez. Foi o seu Criador que fez. A segunda afirmação que nós podemos fazer está no versículo 33 e 34. Se primeiro a liberdade começa na verdade, a falsa liberdade engana. A falsa liberdade engana. Versículo 33 diz, respondeu-lhe, isso aí são aqueles judeus que tinham crido, viu? Não são judeus que não tinham crido, esses judeus tinham crido em Jesus. Ele diz assim, respondeu-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Ficaram ofendidos. Replicou Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado, ele é escravo do pecado. Os judeus, eles se consideravam livres, simplesmente pelo fato de eles serem judeus. Mas Jesus mostra aqui, que tudo aquele que peca, ele é escravo do pecado. O pecado, ele aprisiona. O pecado gera culpa, vícios, orgulho, falta de perdão. E quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós reconhecemos que nós estamos escravizados pelo nosso erro, é o nosso primeiro passo para alcançarmos também a liberdade. Não basta, como nós vimos os fariseus, não basta tradição religiosa, não basta moralidade. Sem Cristo, você vai andar ainda dentro daquela gaiola, pensando que está livre, mas continua preso. Era o que os fariseus faziam. Viviam nessa aparente moralidade, mas sem relacionamento com o Criador. Os fariseus eram legalistas, eram ritualistas, mas eles não tinham um relacionamento. O mundo hoje, ele tem trazido para nós e os nossos filhos um conceito totalmente errôneo de liberdade, deturpado de liberdade. E a verdade, e você, com certeza, você vai afirmar isso também, é que se nós tirarmos os olhos por um segundo da cruz, se nós tirarmos os olhos por um segundo da palavra, se nós tirarmos os olhos de um segundo da nossa comunidade cristã, nós caímos assim, ó, porque nós somos levados nesse rio caudaloso que é o mundo. O nome do nosso filho, né, não é só meu, Asaf. Aqueles que são antigos, lembra que quando eu pregava aqui, com 4 anos de idade, né, 3 anos de idade, ele corria isso aqui, ó. Teve que viajar para a Rússia, na época, levando ele numa coleira, que ele era perigoso. Foi na coleira. E não era aquela coleira chique que tem aqui, que é uma sacolinha, não, viu?
Era coleira mesmo. Se brincasse, se pudesse, eu ia botar ainda aquele enforcador do pitbull, né, para segurar, né, porque o bicho era perigoso. Mas eu quero dizer que há esperança, viu? Se você tem menino de 3, 4 anos assim, cheio de energia, com 7 anos de idade, virou a chave. Nunca deu trabalho para a gente. Nunca. Um menino de Deus, nunca deu trabalho. Eu acho que é porque a energia já foi toda até os 7, Deus já viu, olha, agora tem que mudar, então é bênção. Então o Salmo de Asaf, o Salmo 73, ele traz uma coisa, ele detalha muito essa questão. Ele diz assim: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me de resvalar os pés, pouco faltou que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para ele não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como dos outros homens. Apesar da Asaf estar falando aqui diretamente sobre a prosperidade dos ímpios, e como ela se tornou uma tentação para ele, eu creio também aqui que isso mostra também que esse salmo mostra que os ímpios, a impunidade, também gerava um senso de falsa liberdade, achando que o dinheiro, que o poder, lhe dá direito de fazer o que quiser. Mas é tremenda a experiência que Asaf tem com Deus, porque quando ele olha para a palavra, quando ele olha para dentro do seu relacionamento com o Senhor, o versículo 15 e 17 diz: se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração dos seus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. É quando nós olhamos para a palavra, é quando nós temos a nossa vida estruturada sobre Cristo, nós temos a visão correta do que o mundo vive. Charles Spurgeon, que é conhecido como o príncipe dos pregadores, ele enfatizava que a liberdade sem Cristo é ilusória, e é mesmo. Ele diz assim, ele argumentava: liberdades são apenas novas formas de escravidão ao ego e às paixões. Em outras palavras, ele diz: a liberdade que você ouve do mundo nada mais é do que novas formas de escravidão, e que continuam a atrair. João Calvino, ele alertava que a liberdade nunca deve ser desculpa para o pecado. Ele diz assim: a liberdade não é licença para abusar das bênçãos de Deus, é a liberdade de estar sujeito apenas a Deus. Isso é liberdade, estar sujeito, fazer aquilo que Deus lhe criou. Queridos, liberdade, ele não é fazer o que queremos. Liberdade é fazer aquilo pelo qual fomos criados por Deus. É isso que é ser liberdade. Somente quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus e debaixo de sua graça, nós vamos viver desde já aqui no paraíso, que é exatamente essa comunhão profunda com o Senhor. Então, o que é que nós vimos até aqui? Só trazendo de volta. Primeiro, a liberdade começa na verdade. Preste atenção às Escrituras. Leia a sua Bíblia, medite, ouça aquilo que o pastor, que a liderança, pregando a palavra de Deus. Essa é a sua regra de fé e prática. Segundo, a falsa liberdade engana. Cuidado com o que você ouve aí por fora. Falácias, falsos ensinos, empacotados em coisa nova. Cuidado. Terceiro, em último lugar aqui, somente no Filho nós encontramos a verdadeira liberdade. Versículo 35 e 36. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus conclui aqui, então, a liberdade em Cristo, ela é definitiva e não depende de circunstâncias externas. O escravo, ele não permanece para sempre, mas o filho, ele tem autoridade e ele dá acesso ao Pai. Essa liberdade aqui que Cristo dá a você, que dá a mim, é uma liberdade espiritual, que é libertação do poder e do pecado. É uma liberdade eterna, a segurança de salvação que você tem em Cristo.
E é uma liberdade prática, porque nós podemos viver em santidade. Eu gosto muito de uma frase que o apóstolo Paulo ele usa quando ele diz assim, desenvolvendo a vossa salvação. Eu não sei se você já parou nesse versículo e você já tentou pensar, espera aí, desenvolver a vossa salvação, desenvolver a salvação, como é que eu vou desenvolver a salvação? Ele diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, depois você lê, diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecerdes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Quando eu vejo esse texto, o que Deus tem falado comigo durante todo esse tempo, é que nesse texto Deus fala aqui, ou Paulo fala, no sentido de que existe um estágio, existe um processo. Primeiro, nós somos livres da condenação do pecado. No momento que você aceita Cristo, que você confessa a Cristo, Jesus vai lá e bate um martelão assim, diz, você é salvo em Cristo Jesus, não por causa das suas obras, mas por causa das obras de Cristo. Deus bate aquele martelo, isso aí você é livre da condenação do pecado. Essa é a primeira parte, primeiro estágio, em 3 dimensões. Depois, segundo, você é livre do poder do pecado. O que eu quero dizer, o que antes você não tinha condição de dizer não, hoje, por causa do Espírito Santo que habita em você, depois que você aceita Cristo, agora você tem aquela força que você não tinha antes, e você é livre do poder do pecado. Mas somente lá vem o terceiro estágio, que só vai acontecer quando a gente estiver lá na glória, certo? Não aqui de lado de dores, mas lá na glória celestial, lá, e diz assim, você vai ser livre da presença do pecado, porque lá do céu não vai haver pecado. Então existe um processo. Então, na minha concepção, minha particular, eu vejo esse desenvolvimento da salvação nesse sentido. Nós começamos em Jesus Cristo, Ele salva da condenação do pecado, Ele salva do poder do pecado, ou seja, hoje eu tenho condição de dizer não, e no futuro nós estaremos plenamente salvos da presença do pecado. Concluindo, viu gente? C.S. Lewis, um dos mais influentes pensadores cristãos do século XXI, ele falando sobre liberdade, ele diz assim, tem 2 frases que você precisa mastigar, viu? Precisa mastigar. Lembra que C.S. Lewis era um filósofo. Quanto mais abrimos mão de nós mesmos e deixarmos Cristo assumir o controle, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Olha, vou repetir, viu? Que de manhã cedo tem que ler 2 vezes. Quanto mais abrirmos mão de nós mesmos e deixarmos Cristo assumir o controle, mais verdadeiramente nos tornamos nós mesmos. Vou tentar aqui debulhar. Gente, quando a gente se abre para Cristo e deixa Ele trabalhar em nós, quanto mais nós deixamos o Espírito Santo transformar o nosso interior, nós seremos nós mesmos, no sentido de que nós vamos agir da maneira como Cristo agia e da maneira como nós fomos criados para agir. Enquanto você ser aquela pessoa sentada no trono do seu coração, você não é, na verdade, você mesmo. Porque o você mesmo é aquele que Deus criou. Entendeu? Eu sei que é meio etéreo. Ele é filósofo, viu? E eu tento só tentar trazer aqui. Segunda frase. Se você buscar a si mesmo, só o que vai encontrar é ódio, a solidão e o desespero. Mas se você buscar Cristo, acabará por encontrá-lo e junto com Ele, todas as demais coisas. Gente, eu posso sentar. Já disse o que tinha que dizer. É bênção. A irmã concordou que eu posso sentar. Gente, é aquela história, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado. Eu preciso sair do meu trono. Um dos problemas do burnout, do esgotamento, é porque nós queremos ser os senhores das nossas vidas. Nós queremos e nós esquecemos de que é Jesus, é Deus que tem que ter o controle. E nós queremos segurar, nós queremos ser independentes. Mas quando nós buscamos a Cristo,
quando nós buscamos a Cristo, nós vamos nos encontrar nesse processo, aquele que nós somos. A verdadeira liberdade não é a ausência de limites, mas é viver no propósito de Deus, e Cristo é a única fonte da liberdade plena. E minha pergunta para você é: onde você se encontra hoje na sua jornada espiritual? Será que tem alguém aqui que está dentro da gaiola? Será que tem alguém aqui que está voando no teto? Pensando já, quem sabe, vou voltar para a minha gaiola. Onde você está? Eu convido você a se arrepender dos seus pecados e confessar, reconhecer: Senhor, essa área da minha vida, eu tenho vivido nessa gaiola. Senhor, me liberta agora em Cristo Jesus. Me liberta. Me faz agora olhar não para o que o mundo está dizendo, mas eu quero acreditar realmente e viver aquilo que está escrito nas Escrituras. Segura na minha mão. Se você se sente sozinho, procura a liderança da igreja, procura alguém para caminhar com você nesse assunto. Não procure qualquer um não, viu? Que nem todo mundo é preparado para isso. Mas conversa com o pastor Andrew, o que quer que seja, como você queira chamar. Procura o pastor Diego. Senta com ele e compartilha. E tenho certeza que eles estão de coração aberto para poder lhe ajudar a você ir para o próximo passo. A encontrar, quem sabe, aquele lugarzinho ali aqui que é para você voar e alcançar a sua liberdade plena, que é somente em Jesus Cristo. Vamos orar. Pai eterno, bendito seja o teu nome. Eu quero entregar a vida desta igreja nas tuas mãos, a cada um que está aqui. O Senhor conhece individualmente, o Senhor conhece a necessidade espiritual de cada um, e eu quero pedir que o Senhor haja com poder e graça, dando força para ele, para cada um aqui possa dar um passo de fé na tua direção, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.